já tem roubos, assaltos, tudo, como qualquer outra cidade grande. Então está por aí uma guerra social, né? Vamos ver aí nas possessões ilegais de terras, invasões, na insegurança residencial, você tem medo o tempo todo de deixar sua casa só. Em qualquer parte do país que você for, existe guerra. Além das guerras que existem nas famílias, né? Que estão vivendo aí numa tremenda guerra de filhos contra pais, de maridos contra esposas e vice-versa. E até a guerra entre membros de uma mesma denominação religiosa, né? E ainda, por incrível que pareça, na guerra entre os membros de uma mesma denominação que se diz evangélica. Então existe guerra entre as denominações e existe guerra dentro das próprias denominações, uma guerra que não deveria haver. Mas devido à entrada do pecado, à aceitação do pecado, então existe essa guerra, que é uma guerra espiritual, mas que acaba envolvendo pessoas que se dividem devido a uns com a comunhão com Deus e outros que não se importam mais com essa comunhão com Deus, estão pensando mais na vida terrena do que na vida celestial. Então, somente com uma disposição muito grande de amar, com o amor ágape, o amor perfeito de Deus, nós poderemos encontrar a paz em meio a esta guerra que nós estamos vivendo. Vamos ver os frutos da paz, que essa paz traz como resultado. O fruto da paz produz, então, o fruto dessa paz, então, produz vida espiritual. Para que o Espírito Santo possa desenvolver o fruto espiritual da paz, ele une o amor à paz e se entrelaça às outras qualidades. Então, graça e paz. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. Apocalipse 1:4. Então, graça é favor imerecido. Viver, então, sob o favor de Deus é se submeter à vontade de Deus, mesmo que arriscando a própria vida. Então, o fruto da paz produz essa vida espiritual. Amor e paz. Sede de um mesmo parecer, viver em paz. O Deus de amor e de paz será convosco. 2 Coríntios 13:11. Então, o mesmo parecer não é pensar do mesmo modo, pois cada um tem sua personalidade própria. Porém, nós temos aí que todos devem procurar saber qual a vontade de Deus e segui-la, obedecendo de todo o coração, de toda a mente, de toda a boa vontade e alegria. Somente a igreja que vive sob a direção de Deus pode viver unida com seu propósito, e é o propósito de salvação de todas as almas que existem aí no mundo. Nós sabemos que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Romanos 8:6. A lei foi dada para mostrar o pecado ao homem, com o fim de que este homem, sabendo que é pecador, clamasse aí por um Salvador. Portanto, a lei foi colocada como ponte para conduzir o pecador arrependido a Deus. Então o pecador se arrepende, porque ele conhece o pecado através da lei, precisa de um Salvador. Ele se arrependendo, ele aceita esse Salvador, aceita que Jesus leve o seu pecado sobre ele, na cruz do Calvário. E ele então encontra paz com Deus, através de Jesus Cristo, que morreu então para pagar por esse mesmo pecado. Portanto, aquele que se inclina para a carne está debaixo dessa lei que condena, mas aquele que está no Espírito, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, recebeu o Espírito Santo, está debaixo da lei espiritual que salva, que liberta, que tira o fardo pesado do pecador, que conduz a vida com abundância, a vida eterna com Deus. Então Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então precisa desse descanso da alma, e ela é encontrada. Então esse descanso significa exatamente viver em paz com Deus. Esse descanso só se encontra em Jesus Cristo, na aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O fruto da paz produz vida moral. Primeiro, santidade e paz é produzido pelo fruto então da paz. Então, santidade e paz. O que é santidade? A santidade é a capacidade do Espírito, quando nós damos lugar a Ele, de agir em nossa vida. Ele, então, vai nos separar de tudo que não condiz com a presença de Deus. É somente através da paz de Cristo que Ele nos deu, então, a possibilidade de reconciliarmos com o Pai. Como é que nós alcançamos essa separação? É através da comunhão com o Espírito Santo.
Essa separação, então, é feita. Nós nos separamos para o reino da luz e nos afastamos do reino das trevas. Nós devemos sempre o quê? Abrir a nossa vida, então, para que o Espírito Santo nos guie a essa paz. Depois, justiça e paz. O fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Tiago 3,18. Então é um momento aí de paz que paramos para meditarmos sobre a nossa situação perante nosso Criador. Então, na paz com as pessoas à nossa volta, é que podemos compartilhar o Evangelho e levá-los à salvação em Cristo, em Jesus Cristo. Na paz que aprendemos e ensinamos a palavra de Deus. Então, no nosso conviver diário com as pessoas, devemos ter paz com elas para podermos ter a chance, a oportunidade de transmitir o Evangelho de Jesus Cristo. Você não vai conseguir transmitir o Evangelho de Jesus Cristo em guerra contra as pessoas. Nós temos que ter a guerra contra o reino espiritual, não contra as pessoas, senão não vamos poder ensinar a palavra de Deus nem transmitir o Evangelho a essas pessoas. Justiça, alegria e paz. O reino de Deus não é comida nem bebida, justiça, mas é o quê? O reino de Deus não é aí comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, como já falamos antes. Confiança e paz. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. Então, ter uma boa consciência é imprescindível a quem quer servir e conhecer a Deus. A nossa mente deve ser conservada e presa na palavra de Deus. 2 Coríntios 10:5 diz, aí destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo em todo o entendimento a obediência de Cristo. Então a confiança tem que haver aí com a fé depositada naquele que pode tudo e cuida de nós em todas as diversidades da nossa vida. Que é quem? É Deus. Então vamos confiar em Deus, vamos depositar nossa fé em Deus, para que nós possamos viver em paz. Vamos ver aí as 3 dimensões da paz. Temos aí a paz com Deus. Essa paz com Deus só é conseguida, só é possível, mediante a justificação pela fé. A fé em Jesus, a fé que Jesus morreu por nós, que levou sobre si os nossos pecados, as nossas ofensas, deu-nos então a reconciliação com Deus e, consequentemente, a paz com Deus. Então, essa paz vem mediante a aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador e o recebimento do Espírito Santo em nós. Aí vai nos ligar com Deus e nós vamos encontrar então essa paz com Deus. Através, é claro, da justificação, que é a declaração de que nós somos justos porque Jesus levou os nossos pecados sobre ele. Não que nós merecemos ou que nós tenhamos feito alguma coisa. Depois aí uma outra dimensão então da paz, a paz de Deus. Então a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações. Colossenses 3,15, que é uma parte da leitura nossa de hoje. Então a paz interior só é conseguida pela certeza então da salvação, que é transmitida a nós pelo Espírito Santo, residente em cada cristão verdadeiramente fiel. O corpo é a igreja, formada pelos crentes em Jesus, e tendo recebido o Espírito Santo, então vivem em união e paz. Essa paz de Deus é uma paz interior, uma paz que reside em nós pela presença do Espírito Santo. E a paz com os homens. Então a Bíblia diz em Romanos 12:18, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Jesus diz, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Em Salmos 34:14 diz, aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz, empenha-te por alcançá-la. Salmo 34:14, né? Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação, que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse um só, né, em si mesmo, um novo homem fazendo o quê? A paz. Então existiu a parede de separação, Jesus removeu essa parede e fez então desses inimigos, né, e também dos povos, tanto os judeus como os gentios, fizessem um povo só, que é a igreja salva, cheia do Espírito.